Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel! Lin Jin e Gao Jian esperavam do lado de fora da porta. Parecendo arrogante, Gao Jian ignorou Lin Jin como de costume. Claro, Lin Jin também não se incomodou com ele. Lin Jin estava confiante de que passaria neste exame. O principal motivo pelo qual levou tanto tempo para concluir o relatório de avaliação foi que ele teve que cortar a gordura do conteúdo do relatório, pois não poderia escrever tudo o que viu no tablet do museu. Se ele realmente fizesse isso, os 3 fiscais poderiam surtar. Ele teve que manter um perfil discreto. Pouco depois, Lin Jin e Gao Jian foram chamados ao salão para ouvir a decisão final. O rosto de Gao Jian estava pálido como um lençol enquanto seus dedos tremiam e não era porque ele falhou no exame. Ele sabia que ainda faltava bastante depois de fazer esse exame de avanço. Ele só fez isso pela experiência e para aumentar seu conhecimento. Mas por quê? Com base em quê? Como Lin Jin conseguiu passar no exame? Incapaz de entender, as chamas da inveja começaram a surgir em seu coração. Lin Jin fingiu estar surpreso e encantado enquanto agradecia aos 3 fiscais. Assim como ele havia previsto, embora ele tenha passado na avaliação inicial, ainda havia uma revisão final. No entanto, seguindo a convenção, não deve haver problemas. Quando chegar a hora, a Sage entregará a ele uma faixa de manga de avaliador de bestas de nível 2 e lhe concederá formalmente as qualificações. Antes de tudo isso acontecer, Lin Jin ainda era um avaliador de bestas de nível 1. Como Tan Shun e os outros ainda tinham algo para discutir, Lin Jin saiu por conta própria. O abatido Gao Jian simplesmente saiu sem escolta. Vendo Zhao Ying e os outros ainda esperando do lado de fora, Lin Jin matou o suspense e anunciou os resultados imediatamente. Seus aprendizes pularam e comemoraram como se fossem eles que passaram no exame. Tan Lin também ficou pasma. Embora ela tivesse acreditado por muito tempo que Lin Jin seria capaz de passar no exame de avanço de nível 2, ela ainda achou inacreditável depois de ouvir os resultados. Quanto a Nan Gongxian, ele já havia partido há muito tempo. No instante em que Lin Jin anunciou seus resultados, a expressão de Nan Gongxian caiu e ele saiu discretamente sem dizer uma palavra. O que mais ele poderia ter feito? Ele deveria ter ficado e se envergonhado? Antes disso, ele havia declarado com absoluta confiança que Lin Jin não passaria neste exame, e agora, ele tinha que retirar essas palavras. Quanto a Gao Jian, quando voltou para casa, ele se trancou em seu quarto e estava furioso demais para comer. O ciúme o dominou e ele não estava disposto a aceitar o veredito final. Como Lin Jin pôde passar? Desde quando ele se tornou tão impressionante? Muitas pessoas compartilhavam a mesma confusão. Mas fatos eram fatos. Com Liao Gu cuidando da cozinha, o grupo estava prestes a comemorar. Tan Lin entrou na associação em busca de seu pai, Tan Shun. Ela o viu parado em frente a um salão, aparentemente em profundo pensamento. Ele também parecia estar esperando por alguém. Nesse momento, o ancião Du apareceu perplexo, seguido por Yu Mantan. Ancião Du, por que você tem que ser tão teimoso? Eu só quero aprender a habilidade de aplicação do selo espiritual do volume 21 da técnica de observação de Shiwan. Por que você tem que me rejeitar tanto? Além do mais, eu deixei claro que valerá a pena seu tempo porque eu vou lhe ensinar as habilidades que eu mesmo concebi. Esta é uma troca equivalente de conhecimento. A pessoa que falou foi o Mantan. O ancião Du tinha uma expressão desamparada quando respondeu. Avaliador Yu, meu conhecimento do volume 21 da técnica de observação de Shiwan é muito limitado. Por que você está pedindo para aprender comigo de repente? Você é um avaliador de bestas de nível 3 enquanto eu sou um de nível 2. Se fossemos falar sobre aprendizado, eu deveria estar aprendendo com você. E o Mantan estava insatisfeito. O outro homem estava claramente tentando tirá-lo de seu rabo. Ele estava sinceramente tentando aprender, então por que o velho Du estava sendo tão teimoso? O velho queria mesmo que ele declarasse em voz alta que sabia que Lin Jin era seu discípulo. Ele precisava ser direto e expressar como queria aprender o método usado por Lin Jin para ativar o selo? Isso seria muito embaraçoso. Foi a primeira vez que o Mantan viu aquele método que Lin Jin realizou antes e isso estava incomodando desde então. Ele queria desesperadamente aprender os pontos-chave daquele método. Como as habilidades de Lin Jin foram ensinadas pelo ancião Du, ele não resistiu em oferecer negociar seu próprio conhecimento apenas para aprender esse método. Para sua surpresa, o ancião Du negou possuir tal conhecimento. Isso foi ultrajante. E o Mantan pretendia continuar, mas ao ver Tan Shun e Tan Lin, ele manteve a boca fechada. Ele obviamente não queria que ambos vissem como ele estava pedindo orientação, então o Mantan só pôde arregaçar as mangas e ir embora. Lin-er, espere por mim lá fora. Tenho algo para discutir com o ancião Du. Agora que sua tão esperada chance finalmente estava aqui, Tan Shun rapidamente expulsou Tan Lin. Confusa, Tan Lin só pôde esperar do lado de fora. O ancião Du foi até ele, cheio até a borda de queixas enquanto dizia.
Irmão Tan, não sei por que esse Mantan continua insistindo para que eu lhe ensine o volume 21 da técnica de observação de Xiwan. O que diabos ele está pensando? Tan Shun assentiu. Eu entendo, irmão Du. Vocês dois não são exatamente muito familiarizados, então como você poderia simplesmente ensinar a ele suas habilidades excepcionais? Então, mudando rapidamente de assunto, Tan Shun continuou. Mas, nossa amizade é muito mais profunda do que isso. Quando você ainda trabalhava na sede, lembra como costumávamos trocar conhecimento um com o outro? Oh, que nostalgia! Falando sério, você tem que me contar sobre o volume 21 da técnica de observação de Xiwan. Ancião Du. Dentro do salão de consulta de Jia Qian na Associação de Avaliação de Bestas. Todo ano, Jia Qian fazia o exame de certificação Rank 1 sem falhar. Mas era como se ela estivesse atormentada por uma maldição, e suas notas sempre acabavam sendo um pouco mais baixas do que a nota de aprovação. No exame do ano passado, ela estava a apenas um ponto de passar na certificação Rank 1. Foi o mais perto que ela chegou de obter o direito de se tornar uma avaliadora de bestas certificada. Estava tão perto, mas tão longe. Era como se o destino estivesse brincando com ela. Não importava o quanto ela lutasse, ela sempre errava o alvo por uma pequena margem. Este ano, com sua personalidade inflexível, Jia Qian também fez o exame. Quando ela saiu da sala de exames, ela ouviu a notícia de que Wang Ji havia sido removido de sua posição como chefe da associação deles. Além disso, ela também ouviu falar de Lin Jin. Depois que sua qualificação foi revogada, o homem realmente passou no exame de certificação de Rank 1 novamente. Jia Qian não conseguia descrever seus sentimentos quando ouviu isso. Antes disso, ela ainda conseguia se enganar dizendo que Lin Jin tinha sorte. E agora? Principalmente depois que ela descobriu que Lin Jin havia passado com uma nota perfeita, Jia Qian nem percebeu que seus lábios estavam sangrando, pois os mordeu com tanta força que o sangue estava pingando no chão. Agora, as chances de ela avançar por recomendação estavam perdidas. A sede certamente investigaria a má conduta de Wang Ji. Pelo que sabia, ela sabia quantas regras Wang Ji havia violado durante seu mandato como chefe. Simplesmente investigar uma ou duas alegações era o suficiente para garantir a morte permanente de Wang Ji. Limpando o sangue do canto dos lábios, Jia Qian se sentiu perdida. Talvez a única coisa boa em tudo isso foi como ela conseguiu se proteger de ser aproveitada por aquele velho pervertido, Wang Ji. Logo, a notícia de que Lin Jin havia passado no exame de avanço de nível 2 chegou aos seus ouvidos. Rank 2 avaliador de bestas. Jia Qian caiu mole em sua cadeira. Como se um raio a tivesse atingido, sua mente estava vazia e ela não tinha energia para se levantar. Asterisco, asterisco, asterisco. Lin Jin abriu os olhos vagamente. O que apareceu foi sua casa recém-reformada. Quando cheguei em casa, Lin Jin esfregou os olhos antes de lançar um feitiço de despertar. Imediatamente ficando sóbrio, ele se lembrou de tudo. Para celebrar seu sucesso, o Masterchef Liao Gu não só preparou um banquete, mas também trouxe seu precioso licor envelhecido, dizendo que ele continha ginseng espiritual e fornecia incríveis benefícios à saúde. No final, Lin Jin ficou bêbado graças aos dois velhos, Liao Gu e Gu Menshon. Ouviam-se sons de passos lá fora. Erguendo a cabeça, Lin Jin viu Andong carregando uma bacia de água. Avaliador Lin, ouvi um barulho, então sabia que você devia ter acordado. Venha, vamos lavar seu rosto. Andong entregou um pano encharcado a Lin Jin respeitosamente. Há quanto tempo estou dormindo? Lin Jin perguntou enquanto limpava o rosto, sentindo-se revigorado imediatamente após fazê-lo. Andong disse a Lin Jin que ele tinha dormido por cerca de 2 horas depois de voltar do almoço, então ainda era cedo. Lin Jin assentiu. Onde estão o mestre Gu e o mestre-chefe Liao? Ele continuou perguntando. Eles foram embora dizendo que tinham algo para resolver. Respondeu Andong. Lin Jin pediu para Andong trazer suas agulhas de acupuntura e, então, usando a técnica de busca de pulso, ele se perfurou em 8 pontos de acupuntura diferentes. Seu fluxo sanguíneo se suavizou imediatamente, o que ajudou muito a remover o álcool de seu sistema. O licor do Masterchef Liao é muito forte. Lin Jin estremeceu ao pensar nisso. Ele se perguntou como o licor envelhecido do Masterchef Liao era feito. O ginseng espiritual imerso no álcool era tão extraordinário que apenas alguns copos foram suficientes para deixá-lo bêbado. No entanto, isso não foi sem benefícios. Lin Jin conseguia sentir o gosto da forte energia espiritual naquele licor envelhecido, então claramente tinha alguns benefícios para a saúde. Usando a técnica de busca de pulso, ele conseguiu armazenar uma parte da energia espiritual dentro de suas veias internas e usá-la para fortalecer seu físico. Essa técnica de busca de pulso que foi premiada pelo Museu de Bestas Mortais poderia ser usada para tratar humanos ou para matá-los sem deixar rastros.
Uma vez que o cultivo da técnica alcança um nível mais alto, o usuário pode domar bestas selvagens com apenas algumas agulhas e derrotar inimigos muito mais poderosos. Como Lin Jin estava acordado, não parecia apropriado continuar incomodando Andon. Falando nisso, ele descobriu que tinha uma tolerância incrivelmente baixa ao álcool. Depois que ele desmaiou de bêbados, a Wing e Lu Xiaoyun quiseram ficar e cuidar dele. No entanto, Andon foi atencioso o suficiente para lembrar a LSS de que eles deveriam ser mais autoconscientes. Se as meninas ficassem, elas poderiam acabar sendo alvos de fofocas. Isso mostrou quão atencioso Andon era e, depois de ouvi-lo, Lin Jin descobriu que Andon era uma pessoa promissora. Depois de pedir para Andon ir para casa, Lin Jin entrou em seu quintal. Após uma reforma completa, o quintal ficou muito mais limpo e amplo do que antes. Lin Jin até mandou construir um cercado para animais especialmente construído que poderia abrigar muitos animais de estimação. Anteriormente, só havia Dourado e Xiaowu lá dentro. Agora, ele tinha um lobo-sombra adicional. Este lobo-sombra não era outro senão um antigo animal de estimação da vítima daquele suposto acidente de avaliação. Depois que o cliente fez um pacto de sangue com este lobo-sombra, assumindo que a criatura era inútil e falha, o cliente desabafou todas as suas frustrações no pobre lobo. Ele não apenas abusou fisicamente do lobo, mas também o deixou passar fome no processo. Esta manhã, Lin Jin ativou a linhagem do Lobo das Sombras, e para a surpresa de todos, a criatura rompeu seu contrato de sangue à força, ferindo-se e cortando todos os laços com seu antigo dono. Aquele cliente tinha trazido isso para si mesmo, então ele não merecia nenhuma simpatia. No entanto, animais de estimação que realizaram tais ações eram então considerados aleijados, não importando quão incrível fosse sua linhagem. Este Lobo das Sombras realmente ficou incapacitado agora. Ao quebrar o pacto de sangue à força, ele danificou as veias de seu corpo, fazendo com que a criatura não apenas perdesse uma parte significativa de sua força, mas também se tornasse impossível evoluir novamente. O Lobo das Sombras se recusou a retornar ao seu antigo dono e este, envergonhado de si mesmo, escapuliu sem ser notado. Ele simplesmente abandonou sua besta de estimação mais uma vez. Não importa quão grande fosse a linhagem do lobo, ninguém se interessaria por um animal aleijado. Sem outras opções, Lin Jin o trouxe para casa. Ele poderia pelo menos fornecer abrigo ao lobo-sombra para que ele não tivesse que morrer de fome nas ruas. Lin Jin entrou no cercado. Dourado tinha ido brincar em algum lugar enquanto Xiaowu estava encolhido no canto. Ao ver Lin Jin, Xiaowu rapidamente se aproximou de seu dono. Enquanto isso, o Lobo das Sombras ainda estava coberto de sangue e lutava para se levantar. Ao ver isso, Lin Jin correu para dar um tapinha na cabeça do Lobo das Sombras. Quebrar um pacto de sangue à força não é brincadeira de criança. Você foi muito precipitado. Você deveria saber que muitas bestas de estimação que quebram seus contratos à força acabaram morrendo na hora. Você tem sorte de ainda estar vivo depois do que fez. E se foi apenas um golpe de sorte que o ajudou a sobreviver, só Lin Jin sabia. Talvez a ativação de sua linhagem pela manhã tenha sido a chave para sua sobrevivência. Lin Jin estudou os resultados da avaliação renovada no Museu de Bestas Mortais, imaginando se havia uma maneira de tratar essa criatura. E, de fato, havia um par. Embora o Lobo das Sombras estivesse gravemente ferido e mal conseguisse sobreviver, no Museu das Bestas Mortais não havia nenhum animal de estimação permanentemente incapacitado. Enquanto a criatura ainda estivesse respirando, havia uma maneira de salvá-la. E Lin Jin agora havia mais de um método. No entanto, a maioria dos métodos exigia o uso de ingredientes medicinais insanamente caros. E alguns não eram apenas raros, mas também inatingíveis no momento. Assim, depois de passar por suas escolhas, Lin Jin escolheu um método de tratamento que exigia usar apenas a pílula de coleta de energia combinada com a técnica de busca de pulso. Ele estava pronto para tentar. O foco principal desse tratamento seria a técnica de busca de pulso. Lin Jin agora percebeu o quão importante essa técnica de acupuntura era. Depois que ele a dominou, suas opções em avaliações, tratamento e domesticação de animais de estimação aumentaram muito. Além disso, aprender sobre a técnica de observação de Xiuan pareceu proporcionar o mesmo efeito. Eu também sou parcialmente responsável pelo seu sofrimento, então deixe-me tratá-lo. Lin Jin acariciou a cabeça do Lobo das Sombras. Apesar do seu estado enfraquecido, este último levantou a cabeça e cutucou a palma de Lin Jin como um sinal de afeição. Vamos começar. Lin Jin pegou suas agulhas e então alimentou o Lobo das Sombras com um pequeno frasco de pílulas para acumular energia antes de realizar o tratamento de acupuntura. Diferentemente das técnicas comuns de acupuntura, a técnica de busca de pulso permitia que seu administrador aplicasse as agulhas movendo-as rapidamente. Com o movimento do pulso de Lin Jin, as agulhas de prata afundaram direto nos pontos de acupuntura correspondentes. Essa não era a essência da técnica de busca de pulso. Sua verdadeira essência era como as agulhas podiam simplesmente entrar no corpo do paciente e se mover ao longo de suas veias.
Com uma técnica correspondente, as agulhas podiam perfurar seu caminho de volta para fora também. É claro que esse método não só poderia salvar vidas, mas também poderia ser usado para matar e mutilar. O maior problema do Lobo das Sombras eram suas veias severamente danificadas. A técnica de busca de pulsos por acaso conseguiu consertar as veias danificadas de dentro, mas era bem problemático. Momentos depois, a testa de Lin Jin estava coberta por uma camada brilhante de suor. A aplicação da técnica de busca de pulso drenava o vigor do usuário. Mas Lin Jin nunca parou. Se ele parasse agora, seus esforços até esse ponto seriam em vão. Lin Jin administrou a técnica várias vezes e cada aplicação sugou sua energia espiritual. Alguém poderia imaginar o quão terrivelmente doloroso era ter agulhas nadando dentro do corpo, consertando veias danificadas. No entanto, o Lobo das Sombras era uma criatura resiliente. Mesmo nessa condição agonizante, ele permaneceu imóvel sem nem mesmo um gemido. Espere um pouco mais, estamos quase terminando. Lin Jin estalou os dedos mais uma vez e as agulhas prateadas brilharam antes de entrarem no corpo do lobo. Depois de uma hora inteira, Lin Jin finalmente consertou todas as veias danificadas dentro do corpo do Lobo das Sombras. Entretanto, o Lobo das Sombras já havia atingido seu limite, pois foi derrubado no chão. Lin Jin enxugou o suor e recuperou suas agulhas. Olhando para o Lobo das Sombras, ele murmurou. Depois de se recuperar, suas veias ficarão mais fortes do que antes. Você pode até mostrar sinais de evolução após essa experiência de quase morte. Depois que você evoluir, seu corpo físico se remodelará e, depois disso, será sua hora de brilhar. Quem imaginaria que o Lobo Sombra anteriormente aleijado seria capaz de se recuperar graças ao tratamento de Lin Jin? Depois de alguns dias de descanso, ele estaria vivo e bem novamente. Se o antigo dono descobrisse o que aconteceu com seu animal de estimação, ele poderia morrer de arrependimento. Mas quem ele poderia culpar? Se ele tivesse admitido seu erro e implorado perdão ao Lobo das Sombras depois que a criatura se aleijou ao quebrar o contrato à força, somente se ele tivesse tentado proativamente consertar o relacionamento deles, o Lobo das Sombras poderia ter mudado de ideia. No entanto, quando ele descobriu que o Lobo das Sombras estava aleijado, ele simplesmente escapuliu. Uma pessoa como ele merecia ser privada de uma besta de estimação tão grande. E no final, foi Lin Jin quem se beneficiou de tudo isso. Embora não estivessem vinculados a um contrato de sangue, os animais de estimação tinham espíritos e tinham um senso de lealdade. Assim como o Dourado, que não ouvia ordens de ninguém, exceto as de Lin Jin. Depois de alimentar o Lobo das Sombras com algumas pílulas mais uma vez, Lin Jin o deixou sozinho. O que ele precisava agora era de um ambiente tranquilo para descansar e recuperar suas forças. Após completar esse tratamento, Lin Jin atingiu um nível mais alto de compreensão sobre a técnica de busca de pulso. Mas, novamente, embora houvesse muitos métodos de avaliação de animais disponíveis no museu, mesmo que ele recompensasse uma técnica de acupuntura, não importava quão incrível fosse o conhecimento, o aluno tinha que continuar utilizando. Somente praticando e aperfeiçoando é que alguém pode realmente assimilar e dominar essas habilidades. Este era um fato indiscutível. Em seguida, Lin Jin planejou ir até a associação para dar uma olhada. Ele não tinha outra razão a não ser verificar se as pessoas ali ainda estavam fofocando sobre ele. Certamente fariam, mas não seria mais uma fofoca negativa. Seria apenas de admiração e respeito por ele. Lin Jin não queria perder essa oportunidade de se entregar. Naquela época, tudo o que ele recebia era desprezo. Agora que ele finalmente podia brilhar depois de tanto esforço, por que ele não deveria ir? Ele tinha que voltar para a associação. Só dar uma volta já valeria a pena. No entanto, antes que ele pudesse sair de casa, Zhu Ken o impediu. Irmão Lin, você foi incrível hoje. Apesar de ser o jovem mestre de uma família proeminente, Zhu Ken não tentou se dar ares. Além disso, ele se dava especialmente bem com Lin Jin, então os dois homens agora eram amigos próximos. Caso contrário, Zhu Ken não teria arrastado seu pai esta manhã para torcer por Lin Jin. Mais importante, seu pai inicialmente ficou irritado com isso, mas no caminho para casa, ele aconselhou Zhu Ken seriamente que ele tinha que manter um bom relacionamento com Lin Jin. Até mesmo Zhu Chen notou quão incrível e ilimitado era o potencial de Lin Jin. Aqueles que não tentaram se familiarizar com uma figura promissora como Lin Jin neste estágio devem ter alguns parafusos soltos em suas cabeças. Irmão Zhu, você está aqui, venha, siga-me até a associação. Lin Jin o recebeu ardentemente. Como Zhu Ken havia trazido pessoas para apoiá-lo, Lin Jin decidiu que manteria esse sujeito por perto como amigo. Eu passo. Zhu Ken imediatamente acenou com a mão. Estou aqui para algo importante, irmão Lin, venha comigo em vez disso. Dito isso, ele puxou Lin Jin à força para outro caminho que obviamente não levava à Associação de Avaliação de Bestas. Durante a viagem, Lin Jin soube por Zhu Ken que eles estavam indo para um evento chamado Festival da Flor de Bordo. Não estou interessado. Lin Jin insistiu que não queria ir.
Era melhor voltar para a associação e agir de forma arrogante. Zhu Ken rapidamente o puxou de volta. Irmão Lin, este evento da Flor de Bordo não é aberto a qualquer um. Há muitos que desejam comparecer, mas não têm a oportunidade de fazê-lo. Aqueles que podem participar são apenas dignitários da cidade do Bordo e aqueles com altos status sociais. Além disso, não estamos lá para ver as flores. Também não estou interessado nisso. A atração principal é que haverá um leilão de animais de estimação durante o evento. Você conhece minha família. Temos muitas pessoas em casa, então precisamos de muitos animais de estimação. Estamos procurando alguns animais de estimação com potencial, e isso me fez pensar, ninguém é melhor do que o irmão Lin quando se trata de avaliar animais. É por isso que estou implorando descaradamente. Somos amigos, então você não pode recusar esse meu pedido, certo? Zhu Ken temia que Lin Jin não fosse. Ao ouvir que haveria um leilão de animais de estimação, Lin Jin finalmente vacilou. Não havia outra razão além de haver bestas raras disponíveis, sem dúvida. Se ele pudesse registrá-las todas no Museu de Bestas Mortais, Lin Jin estaria um passo mais perto de obter a parte 2 da formação de energia da besta. É justamente porque somos amigos que vou te ajudar. Lin Jin respondeu generosamente. Zhu Ken estava em êxtase. Com ele liderando o caminho, eles logo chegaram a uma rua espaçosa com altos muros de tijolos vermelhos do lado oposto. O lugar parecia bastante distinto. Este é o Jardim Primavera, um território da Associação dos Frades. Normalmente não é aberto ao público e só durante a primavera e outono de cada ano ele abre 2 vezes. Desta vez, está aberto para o evento de observação de flores de outono. Zhu Ken elaborou para Lin Jin. Mais pessoas continuaram a aparecer nos portões do Jardim Primavera. A maioria dos clientes vinha em carruagens puxadas por cavalos, enquanto os outros andavam em seus animais de estimação. Eles estavam vestidos nobremente e não pareciam pessoas comuns. Lin Jin lembrou-se de Lu Yun como parte da Associação dos Frades. Havia até rumores de que o último era uma figura excepcional entre a geração mais jovem de frades. Lin Jin se perguntou se encontraria Lu Yun aqui. Ao chegarem aos portões, os guardas receberam Zhu Ken com sorrisos nos rostos. Afinal, Zhu Ken era o jovem mestre da família Zhu, possuindo status extraordinário. No entanto, ao verem Lin Jin ao lado dele, eles sinalizaram para que ele parasse. Jovem mestre Zhu, ele tem um convite para o evento? Perguntou o guarda. Lin Jin estava vestido modestamente e não parecia um dignitário. A resposta de Zhu Ken veio rápido. Este é o avaliador Lin da Associação de Avaliação de Bestas. Ele também é meu amigo. O guarda balançou a cabeça e disse. Jovem mestre Zhu, por favor, não dificulte as coisas para mim. Você está ciente das regras do evento de que ninguém pode entrar nas instalações sem um convite. Existe até uma regra como essa. Lin Jin ficou atordoado. Depois de um olhar para o rosto envergonhado de Zhu Ken, ele percebeu que Zhu Ken tinha agido de forma muito descuidada. Este último provavelmente nunca considerou essa possibilidade e assumiu que sua identidade como jovem mestre da família o permitiria que ele trouxesse um amigo junto. No entanto, regras eram regras. Já que ele não podia entrar, que assim fosse. Não era nada. Sentindo que estava sendo desrespeitados, Lu Ken estava prestes a arregaçar as mangas para dar um sermão aos guardas. Antes que pudesse fazer isso, Lin Jin o arrastou para o lado. Irmão Zhu, não dificulte as coisas para ele. Eu realmente não tenho um convite, então temo não ir com você. Para Lin Jin, era um assunto insignificante, então não havia necessidade de causar uma cena. Finalmente, ele pôde retornar à Associação de Avaliação de Bestas para um passeio. Embora Zhu Ken se sentisse ofendido e envergonhado desde que Lin Jin colocou dessa forma, o que mais ele poderia dizer? Além disso, o aperto de Lin Jin era tão forte que ele não conseguia se soltar. Irmão Lin, a culpa é minha por não esclarecer minha situação com o anfitrião. Eu pensei. Havia um toque de culpa na voz de Zhu Ken quando ele falou. Lin Jin acenou para ele com um sorriso, obviamente sem levar isso a sério. Ele estava planejando ir embora quando, de repente, a voz aguda de uma mulher gritou. Você tem coragem de aparecer no evento das flores de bordo sem um convite? Que vergonha! Lin Jin, você está tão terrível quanto sempre. Virando-se, Lin Jin viu uma mulher extravagantemente vestida descendo de uma carruagem puxada por cavalos. Seguindo atrás dela estava um grande chacal de juba. No entanto, quando esse chacal juba supostamente dominador viu Xiao Wu, que estava atrás de Lin Jin, ele recuou sem ousar dar um passo à frente, como um rato encontrando um gato. Claro que isso irritou a mulher e ela murmurou lixo baixinho. Lin Jin levou um bom tempo pensando para lembrar quem era essa mulher. Se ele se lembrava corretamente, o nome dela era Shen Yuanyun. O antecessor de Lin Jin costumava ser noivo da jovem senhorita do salão de medicina Shen. Ele a tinha visto no salão de medicina Shen vários dias atrás e ela deu a Lin Jin a impressão de ser uma bimbo indisciplinada e irracional.
Na verdade, Lin Jin não conhecia essa mulher. Já que ela havia rompido o noivado com seu antecessor, eles deveriam ter seguido caminhos separados. Por que ela tinha que deliberadamente ridicularizá-lo e menosprezá-lo sempre que eles se cruzavam? Que pessoa estranha. Será que seu antecessor dormiu com ela? Lin Jin rapidamente vasculhou suas memórias. Não. Então o que essa senhora queria dele? Uma carranca apareceu no rosto de Zhu Qin imediatamente. Shen Yuanyuan, você é uma jovem de uma família proeminente que foi educada e aprendeu boa etiqueta. Como você pode ser tão rude? Ele não sabia do passado de Shen Yuanyuan e Lin Jin. Depois de um olhar para Zhu Qin, Shen Yuanyuan se conteve um pouco, mas continuou fazendo comentários sarcásticos. Zhu Qin, você é o jovem mestre da família Zhu e eu não posso me dar ao luxo de ofender a família Zhu. Mas acho estranho como o jovem mestre da família Zhu não filtra seus amigos e simplesmente chamaria qualquer lixo de irmão. Que piada! Parecia que ela realmente odiava Lin Jin. Fim dos capítulos do 85 ao 87. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau!